câncer coloretal é uma preocupação crescente em todo o mundo e o Brasil não está imune a essa tendência. Com uma incidência em ascensão, especialmente entre os mais jovens, entender a importância da prevenção e detecção precoce se torna crucial. Para esclarecer questões essenciais sobre o câncer coloretal, desde sua prevenção até os sintomas a serem observados, vamos conversar com o Luiz Reinaldo Pereira Leite, gastroenterologista. Doutor, para começar, qual é a importância dos exames de rotina, como a colonoscopia, por exemplo, na prevenção do câncer coloretal? E a partir de que idade, é recomendado iniciar o acompanhamento? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Tema bastante importante, uma vez que esse mês é um mês de conscientização a nível mundial do combate e prevenção do câncer coloretal. Realmente, o melhor exame para ser feito, sem dúvida alguma, é a colonoscopia. Nos Estados Unidos é orientado que a partir dos 45 anos de idade seja feito. Existem algumas particularidades, né? Então, uma particularidade muito importante. Se eu tiver um familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer coloretal, eu tenho que pegar a idade desse paciente e subtrair 15. Então, se ele tem 60, seria com 45 anos mesmo. Mas se porventura eu tiver um familiar que teve aos 50 anos, a idade para eu iniciar seria 35 anos. Certo. E quais são os principais fatores de risco associados ao câncer coloretal? Na verdade, atualmente o que está em voga, sem dúvida alguma, são os hábitos. Hábitos alimentares, ou seja, alimentação rica em produtos industrializados, em gordura animal, alimentos salgados, alimentos defumados, a presença da obesidade visceral, tabagismo, abuso do álcool. Existem, obviamente, fatores genéticos, lesões pregressas, como processos inflamatórios, mas o que se sabe hoje em dia é que realmente os hábitos de vida estão sendo os responsáveis por esse aumento da incidência do câncer coloretal no Brasil e no mundo. Inclusive tem havido uma incidência cada vez maior de casos entre os jovens, né? A que se atribui esse aumento? É uma pergunta bem interessante, infelizmente isso é uma realidade. Essa mudança é justamente por conta do hábito de vida, né? Felizmente, né, a geração anterior, ele se expunha a uma alimentação danosa, à obesidade, depois dos 30, 35 anos de idade. Então, era como se o corpo fosse exposto por 30 anos nessas condições, para daí ter um dano no DNA da célula e desenvolver um câncer coloretal na casa dos seus 65 anos de idade, 70. Hoje em dia, infelizmente, os infantes são expostos já a uma alimentação muito industrializada dos 5 aos 10 anos. A conta é a mesma, 30 a 35 anos depois de uma alimentação ruim, sedentarismo e obesidade visceral, o dano do DNA se instala e o câncer aparece. Resultado, 45 anos de idade. É. Agora, quais são os sintomas que os pacientes devem estar atentos aí, que podem indicar a presença de câncer coloretal? E acrescento, pode ser silencioso? Então, é assim, câncer, ele não é silencioso. O que existe é que as pessoas, muitas vezes, elas subestimam um problema e não procuram ajuda. Então, essa história de que a gente de vez em quando ouve, nossa, estava normal, nunca teve nada, descobriu um câncer avançado. Não, o paciente já vinha sentindo, mas ele ocultava as suas queixas ou as minimizava. Inclusive, em cima disso, tem um dado interessante, um trabalho que foi publicado nos Estados Unidos, de uma campanha, né, Acredite no Seu Intestino, e que de cada 10 adultos perguntados se alguma queixa abdominal o levaria ao médico especialista, 7 disseram que não levaria ao médico especialista. Mas quais são as queixas predominantes? Alteração do hábito intestinal, desconforto abdominal, perda de peso e presença de sangue nas fezes. Certo. Agora, como a conscientização sobre o câncer coloretal pode ajudar na prevenção e detecção precoce, doutor? Então, a primeira coisa e mais importante, sem dúvida alguma, é a mudança de hábitos, né? Se nós nos conscientizarmos, ter uma alimentação mais natural, né? Ou seja, aquela velha frase, né? Descascar mais, desembrulhar menos, ir mais à feira, menos ao supermercado. Se nós nos conscientizarmos da importância de uma atividade física regular, do controle do peso, da circunferência abdominal, isso você já vai estar prevenindo, em grande medida, o dano do DNA da célula e, consequentemente, o aparecimento futuro de um câncer. Do ponto de vista de prevenção na prática, é o quê? De maneira periódica, procurar o seu médico. Se você não tem histórico,
familiar algum, 45 anos é uma idade boa de procurar um gastro, por exemplo, pela primeira vez. Se você tem histórico familiar ou queixas, aquelas que eu acabei de mencionar, vale a pena procurar antes. E uma vez tendo essas queixas, sem dúvida alguma, submeter a colonoscopia, é o melhor método de diagnóstico. Certo, então, além dos exames de rotina, as medidas que os pacientes podem adotar para reduzir o risco de desenvolver câncer coloretal são essas que o senhor acabou de citar. Sim, exatamente. Essa é a única maneira que nós temos de prevenir. Hoje, sabe-se, antigamente acreditava-se que a parte genética fosse responsável pelas doenças crônicas, né? Os estudos mais recentes vêm mostrando que a genética apenas ela é responsável por 10 a 20% da incidência de inflamações crônicas. O câncer é uma inflamação crônica, né? A gente sabe que 80 a 90% a responsabilidade é de uma coisa chamada epigenética, são os meus hábitos que vão danificar o DNA da minha célula. E, uma vez mesmo danificando, se eu consigo procurar assistência médica precoce de maneira periódica, eu posso submeter-nos a exames e, por exemplo, descobrir pólipos, que são lesões em alguns casos, pré-malignas, ou seja, eu consigo remover esses pólipos ainda pequenos, o que preveniria o aparecimento de um câncer no futuro. E por isso a importância da conscientização, da informação, do conhecimento de si mesmo, né? Se mudou alguma coisa em relação ao seu intestino, ao hábito que você tem ali, tem que ficar alerta. Se isso persistir, principalmente, procurar um médico, não é, doutor? Sem dúvida alguma, como eu falei, né, esse trabalho, essa pesquisa que na verdade aconteceu nos Estados Unidos é bastante alarmante, né? Que se eu admito que um adulto jovem e de cada 10, 7 tem queixas abdominais a ponto de interferir com a sua rotina diária, não procuram assistência médica, e como a nossa população é muito semelhante em hábitos à população norte-americana, fica claro que as pessoas realmente não valorizam muito o que acontece, por inúmeros motivos, seja porque precisa trabalhar, tem outras coisas para fazer, mas a gente precisa entender que para a gente poder viver, né, executar o nosso dia a dia, nós temos que ter no mínimo uma saúde boa, porque senão tudo vai em vão, né? Verdade. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações tão esclarecedoras. Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço, boa noite. Outro abraço. Tchau, tchau.